Hoje nós vamos para mais uma mensagem avulsa, né? Já que domingo a gente já começa com série de novo. E o tema da mensagem de hoje é: Deus tem uma nova chance para você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem uma nova chance para você. Ele sempre tem uma nova chance para você. Essa é uma verdade que está nas páginas da Bíblia. Deus tem uma nova chance para você. A mensagem de hoje vai ser baseada numa parábola muito conhecida, que é a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas esse não foi o título que Jesus deu para a parábola. Sabe qual é o título que Jesus deu? Certo homem tinha 2 filhos. Nós é que demos esse título, a parábola do filho pródigo. Parece que só existe o filho pródigo, mas na verdade existe o pai e existem 2 filhos. Então, lembre que Jesus não quer apenas que olhemos para apenas o filho pródigo, mas também para os 2 filhos. Tinha um irmão mais velho na história também, que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar aqui na nossa mensagem. Vamos começar com Lucas capítulo 15, versículo 18 ao versículo 20, um trechinho da parábola, já que é uma parábola tão conhecida. Diz o seguinte: aqui é quando o filho pródigo que tinha pedido a parte da herança, né? Só por via das dúvidas, vai que alguém está aqui que ainda não conhece a parábola, né? O pai tinha 2 filhos, o mais moço pede a sua parte na herança, o pai o concede e ele sai no mundo para curtir a vida. E nessa curtida de vida ele desperdiça tudo que o pai tinha dado a ele, chega a passar por fome, humilhação, miséria, até o momento que ele cai em si e decide voltar à casa do pai. Então é o momento que vamos ler agora em Lucas 15, 18 ao 20, diz assim: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Aqui é apenas um trecho de toda essa história que nós vamos estar abordando na mensagem de hoje. Então, pelo que nós louvamos aqui, pelas músicas que cantamos, pela última música que nós cantamos, pelo tema e pelo o texto que lemos, você já percebeu que nós vamos falar sobre alguém que se afasta da presença de Deus e depois tem a chance de retornar para a presença de Deus. E quando o assunto é esse, pessoas que erraram o caminho, pessoas que se afastaram da presença de Deus e da vontade de Deus para as suas vidas, a Bíblia está cheia de exemplos. Se a gente começar a folhear a Bíblia, logo nas primeiras páginas nós vamos encontrar o exemplo de Adão e Eva, que erraram o caminho, se distanciaram da vontade de Deus, quando comeram do fruto que Deus tinha dito que eles não comessem. E quando eles se distanciaram do caminho e erraram, não somente eles erraram, mas arrastaram toda a humanidade junto com eles. E por causa de Adão e em Adão, todos nós somos pecadores. Se continuarmos lendo mais um pouco para frente, vamos encontrar Davi, que errou o caminho, se distanciou da vontade de Deus quando adulterou e muitas outras coisas que ele fez. Chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Pedro, que também erra o caminho e se distancia quando nega Jesus por 3 vezes, mesmo depois de Jesus ter alertado que ele faria isso antes que o galo cantasse. E a gente poderia continuar citando aqui muitos e muitos nomes, porque a Bíblia está cheia de exemplos de homens que conheceram a Deus, mas que em algum momento das suas vidas erraram o caminho e se distanciaram de Deus e da vontade de Deus para as suas vidas. Mas essa mesma Bíblia que está cheia de exemplos de homens vacilantes, errantes, que se distanciaram de Deus e da vontade de Deus para as suas vidas, nessa mesma Bíblia fala de um Deus que está sempre pronto e disposto a dar uma nova oportunidade, a dar uma nova chance para esses homens vacilantes e errantes como nós. Então a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde o erro dos homens, mas ela também revela a bondade, o amor e a misericórdia e a graça do nosso Deus. Então a Bíblia é a Bíblia do Deus que dá uma nova chance para aqueles que erram e para aqueles que se desviam do caminho. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: como Deus age
quando decidimos nos distanciar dele. Então, qual é a reação de Deus? Qual a ação de Deus quando nós decidimos nos distanciar, seguir o nosso caminho, assim como o filho mais novo, o filho pródigo, fez na parábola que nós acabamos de ler? Você pode pegar o seu esboço, pode pegar a caneta, você já pode completar aí. Primeiro, ele nos ama o suficiente para nos deixar ir. Complete aí. Se quiser apagar a luz, aquela fileira de luz lá de trás, fica melhor o PowerPoint. Ele nos ama o suficiente para nos deixar ir. É interessante isso, porque a ideia que a gente tem é que se eu amo, então eu vou agarrar com ele e não vou deixar ele sair de jeito nenhum. Mas Deus nos ama o suficiente para nos deixar partir quando nós decidimos partir. Lucas 15, 12 e 13, capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. O texto não faz menção do pai trancando as portas e tentando de todas as formas impedir que o filho fosse. Eu costumo dizer que uma das maiores provas de amor de Deus para conosco é que Ele nos dá a liberdade de decidirmos viver com Ele ou não, a liberdade de obedecê-lo ou não, e a liberdade de amá-lo ou não. Isso é uma grande prova de amor, porque Deus poderia exigir isso de nós, mas Ele nos dá a liberdade de viver com Ele ou não, obedecê-lo ou não, amá-lo ou não. Para você ter uma ideia, vamos comparar com o amor de pai e de mãe. Você que é pai, você que é mãe. Nós, só porque nós consentimos o nascimento dos nossos filhos, e porque nós pagamos algumas contas deles, ou todas as contas até certa idade, às vezes nós nos sentimos meio que donos dos nossos filhos, e nós ficamos indignados e às vezes até revoltados quando vemos que eles não nos obedecem, ou quando eles não querem fazer a nossa vontade, ou fazer aquilo que nós queremos para eles. E olha que nós não fizemos quase nada para que eles viessem ao mundo. Não fomos nós que o moldamos no ventre, não fomos nós que escolhemos a sua cor, o seu cabelo, a sua altura, a sua personalidade, a sua aparência. Na maioria das vezes nós nem planejamos o seu nascimento. Quando nos demos conta já tinha uma gravidez, e a gente descobriu que a gravidez já estava em andamento. Na maioria das vezes nem planejamos o nascimento, apenas permitimos que nascesse. Mas pelo simples fato de termos permitido que nascesse, termos pago as suas contas e cuidado deles, nos sentimos seus donos e achamos que eles têm a obrigação de nos amarem. E ficamos muito ofendidos quando descobrimos que os nossos filhos, a quem nós cuidamos a vida inteira, de repente não nos amam. E se nós pudéssemos, nós implantaríamos neles uma espécie de um chip que os programasse a nos amar e a nos respeitar e a seguir os nossos comandos. Aí eu fico pensando em Deus mesmo tendo planejado o nosso nascimento, tendo formado cada um de nós no ventre da nossa mãe, como diz a palavra, tendo nos sustentado todos os dias da nossa vida, literalmente sendo o nosso dono e o nosso criador, Ele escolheu não colocar em nós nenhum tipo de chip que nos obrigasse a amá-lo, ou a obedecê-lo, ou a ficar sempre perto dele. Pelo contrário, Ele colocou em nós um outro tipo de chip. Ele colocou em nós o chip da liberdade, do livre-arbítrio, como diz a teologia. Deus colocou em nós o livre-arbítrio,
que nos dá a possibilidade, a liberdade de, se quisermos, abandoná-lo. Se quisermos, podemos desobedecê-lo. Se quisermos, podemos ignorá-lo, criticá-lo. E outras coisas mais que a gente pode fazer em relação a Deus. O que eu estou querendo dizer é que Deus nos ama o suficiente para abrir mão do direito de nos controlar. E se nós olharmos para a parábola de Lucas 15, porque lá, na verdade, não é uma parábola, são parábolas que formam um corpo só. Se você ver, vai vir a parábola da ovelha perdida, em seguida vai vir a parábola da moeda perdida e depois vem a parábola do filho perdido. Um conjunto de parábolas. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai em busca da ovelha até encontrá-la e depois coloca no ombro e atrás para casa e cuida das suas feridas. Na parábola da moeda perdida, se você conhece a parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, ela varre a casa até encontrar a moeda. Ela não desiste, ela vai em busca da moeda perdida. Mas na parábola do filho perdido, do filho pródigo, o pai não faz nada. O pai não vai atrás do filho perdido. Isso pode ser um choque para. Como? Verdade. Na parábola do filho pródigo, o filho vai, se perde, vai embora, e o pai não vai atrás dele. Mas por quê? A ovelha perdida, ela estava perdida, mas não porque queria estar. Na verdade, o que a ovelha perdida mais queria era ser encontrada pelo seu pastor. Na parábola da moeda perdida, a moeda estava perdida, mas não porque ela quis estar, nem vida ela tem. Ela foi perdida por culpa da sua dona e por isso a sua dona procurou. Mas na parábola do filho perdido, ele estava perdido porque decidiu se afastar do pai. E o pai não foi atrás dele porque o pai sabia que ele não queria ser encontrado. E aqui é onde entra a liberdade que Deus nos dá de decidirmos nos afastar dele. Livre-arbítrio. Deus dá a você a liberdade de escolher viver longe dele. Deus é assim, o seu amor por nós é tão grande que ele abre mão do direito de nos controlar e de nos obrigar a viver perto dele. Eu diria algo talvez mais chocante ainda. Eu diria que talvez você se assuste quando eu começar a dizer isso, mas eu diria que o inferno é o resultado do livre-arbítrio. Como assim? Será que o pastor vai dizer uma heresia agora? O que o livre-arbítrio permite que você faça? Permite que você escolha viver longe de Deus. E para onde Deus vai mandar as pessoas que não querem amá-lo e se relacionar com Ele na eternidade? Ele vai obrigá-los a viverem com Ele? Não. Então existe agora um lugar onde Deus decide não estar. E esse lugar, por Ele não estar, se torna tão ruim que é o inferno. Então o inferno pode ser encarado não só como uma punição pelo pecado, mas na verdade é muito mais uma consequência natural daqueles que decidiram que não querem viver com Deus, não querem viver na casa do Pai. Lembra que Jesus disse? Eu vou para o meu Pai e lá na casa dele vou preparar muitas moradas para vocês e vou voltar para buscá-los. Mas há aqueles que não querem morar na casa do Pai, e o Pai não vai obrigar, assim como o pai do filho pródigo não obrigou. Então existe um lugar onde Deus pode satisfazer a vontade daqueles que não querem viver com Ele na eternidade, e esse lugar só pode ser o inferno.
O inferno é o lugar onde Deus se retirou para permitir que pessoas que não o amam, que escolheram livremente não amar, pudessem viver longe dele. Eu sempre digo que pessoas têm a compreensão errada do inferno. Elas sempre imaginam pessoas loucas para ir para o céu, amando a Deus. Deus, deixa eu ir ficar contigo na eternidade. Vai para o inferno. Não existe isso. Vai para o inferno quem não ama a Deus e quem livremente escolheu não amá-lo e não viver com Ele. E aí ele diz: então faça-se conforme você quer. A verdade é que Deus quer ser amado e Deus quer ser adorado por pessoas livres, e não por pessoas programadas e obrigadas a amá-lo e estar com Ele. Pessoas que tinham a opção de não amá-lo, mas decidiram que iriam amá-lo. Pessoas que tinham a opção de não servi-lo, mas que decidiram servi-lo. Porque só existe amor quando há a opção de não amar. Ora, se nós não tivéssemos a liberdade de dizer não para Deus, de não amá-lo, de não aceitá-lo, seria considerado de fato amor? Não. Amor é quando há uma escolha, uma livre escolha. Eu poderia não amar você, mas eu escolhi amar você. Eu poderia não servir você, mas eu escolhi servir você. E Deus quer ser servido e amado e adorado por pessoas livres, que escolheram fazer isso tendo outra opção. Porque senão essa adoração não tem sentido. Senão essa adoração não tem valor, esse amor não tem sentido. Um amor programado, um amor forçado, um amor por falta de opção. Então Deus nos dá a liberdade de rejeitá-lo. E como Ele age com aqueles que querem ir, Ele ama você o suficiente para deixar você ir. Lembra da cruz? Os dois ladrões na cruz? Um escolheu zombar de Jesus, e o que foi que Jesus fez? Jesus o amou o suficiente para permitir que ele zombasse e o rejeitasse. O outro escolheu pedir misericórdia, e Jesus o amou o suficiente para acolhê-lo e perdoá-lo e salvá-lo. Se você decidir se afastar do Senhor, Ele ama você o suficiente para permitir que você vá. Segunda ação ou reação de Deus para com aqueles que decidem se distanciar dEle: Ele nos ama o suficiente para esperar o tempo que for preciso pela nossa volta. Complete aí. Ele nos ama o suficiente para esperar o tempo que for preciso pela nossa volta. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você acha que foi uma coincidência? No dia que o filho apontou na estrada, o pai estava de frente para a estrada vendo o filho chegar? Eu acho que não foi uma coincidência. No meu entendimento, a mensagem que Jesus está passando, está transmitindo com essa parte da parábola, é que o pai estava sempre atento e esperando o momento em que o filho iria voltar. Por isso que quando o filho aponta na estrada ao longe, o pai já o avista e sai em sua direção. Aquele pai, eu imagino a parábola do filho pródigo num contexto agrícola, um fazendeiro, aquela casa de alpendre. E imagino aquele pai no alpendre, sempre olhando para a estrada, todos os dias, esperando o dia que o filho iria voltar. Até que chega um dia que o filho volta. E ele vê o filho, porque ele já esperava ele todos os dias. Eu lembro de uma história que eu li certa vez. A história de uma mãe. Ela conta que a filha dela, ali na adolescência para a juventude, a filha dela arrumou um namorado, e um dia ela decidiu fugir com o namorado, e foi embora e não deu notícia para onde ia,
o que tinha acontecido, ela simplesmente fugiu com o namorado. E passou anos sem dar uma notícia. E a mãe não sabia se ela estava viva, se ela estava morta, se ela estava bem, se ela não estava. Depois de alguns anos, depois que o namorado lá não a quis mais e a abandonou, ela decidiu voltar para casa. Quando ela chegou em casa, a mãe a recebeu. Quando ela entrou no quarto dela, o quarto estava arrumado do jeito que a mãe sempre arrumava para ela quando ela ainda morava em casa. Tudo limpo, tudo arrumado. E ela perguntou para a mãe: mãe, como é que a senhora adivinhou que eu ia voltar hoje? E a mãe disse: minha filha, eu não adivinhei nada. Todos os dias, durante esses anos, todos os dias eu arrumei o seu quarto, esperando que aquele seria o dia em que você iria voltar. E quando ela voltou, o quarto estava arrumado. Mais ou menos a ideia do pai do filho pródigo. Ele está à espera do filho. Não é uma coincidência, ele estava esperando o dia em que o filho iria voltar. Por isso ele o avista ao longe no caminho. Lembre-se, agora preste atenção. Deus é capaz de esperar o tempo que for preciso para você voltar. A questão é, ninguém sabe quanto tempo você tem para desperdiçar longe do Pai. Deus tem todo o tempo do mundo. Você não. Você não sabe quanto tempo você tem ainda para estar ou para viver desperdiçando longe do Pai. Em Lucas 16, na parábola, em outra parábola que Jesus conta, na parábola do rico e Lázaro, a parábola de dois homens que morrem e vão para o céu, Jesus deixa claro que o tempo para decidir voltar para o Pai, ou seja, o tempo que você tem para decidir amar a Deus e se juntar a Ele em um relacionamento e ser salvo, é igual ao tempo que você tem de vida aqui. Nessa parábola, Jesus deixa claro que aquilo que você tem que fazer para ser salvo, e nós sabemos o que é que você tem que fazer: receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Aquilo que você tem que fazer para ser salvo, você tem que fazer enquanto estiver aqui. Olha um trechinho dessa parábola em Lucas capítulo 16, o versículo 24 e o versículo 26. Depois você chegar em casa, lê essa parábola toda, é muito interessante. Mas aqui só um trechinho, diz assim: e clamando disse. Aqui é o rico que está na parte ruim da história, no inferno. E clamando disse: Pai Abraão. Aqui Abraão representa Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro o pobre que estava no céu, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, que representa Deus: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Olha o que a parábola que Jesus está contando está dizendo. Depois que você morre, depois que você está na dimensão espiritual, nada mais pode ser feito. Ele está dizendo: você que está queimando nas chamas, você não pode mais, há um abismo nos separando, e quem está aí não pode vir para cá, e quem está para cá não pode ir para lá. Então aquilo que precisa ser feito pela salvação, para você se reconciliar com Deus, precisa ser feito enquanto vida você tiver. Deus tem todo o tempo do mundo para esperar por você. Você é que não tem todo o tempo do mundo para se voltar para Ele. Outra coisa importante que vemos na parábola do filho pródigo é que primeiro o pai toma a iniciativa, e a iniciativa é de quê? De deixar a sua casa aberta para o filho, e deixar a porta aberta para o filho. A possibilidade de recebê-lo estava aberta. Quando o filho sai, o pai não diz assim: olha, nunca mais volte aqui, nunca mais ouse olhar para mim e botar os pés assim. Não há nada disso. O filho parte e deixa um pai que o ama, e o filho sabe que existe a possibilidade de voltar. Então a primeira iniciativa é do pai, de deixar um ambiente de porta aberta. O filho sabia que poderia voltar, mas depois o pai não faz mais nada.
até o momento em que o filho reconhece seu erro e decide retornar e pedir misericórdia. Depois que o filho decide, como nós lemos no início, que o filho decide retornar e pedir misericórdia, aí o pai entra em ação. O pai sai ao encontro do filho, trilha o restante do caminho com ele, vai ao seu encontro e o traz de volta para casa. Agora sim parece com aquele pastor que foi buscar a sua ovelha, mas porque agora a ovelha, que é o filho, está desejosa de voltar, reconhecer o seu erro e quer reconciliar-se com o seu pai. Então, você não precisa se preocupar com as dificuldades do caminho de volta para Deus, do caminho até Deus, até o Pai, porque quando você der o primeiro passo, que é reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa dele, quando você der esse primeiro passo, então ele sai ao seu encontro e vai trilhar o resto do caminho junto com você. O pai não espera o filho chegar, ele sai ao encontro e trilha o caminho junto com ele. Lembre-se, Deus é capaz de esperar o tempo que for preciso para que você volte. A questão é, você não tem todo o tempo do mundo para desperdiçar vivendo longe do Pai. Tem outra parábola que Jesus conta do rico insensato, que pensava que iria viver muito tempo, e Jesus diz a ele: louco, não sabe que esta noite pedirei a tua alma, e o que tens ajuntado e preparado, para quem ficará? Mostra que você pode partir a qualquer momento. Ah, mas talvez você não vá partir a qualquer momento, talvez sua saúde está muito boa, você não vai morrer nem se acidentar. Mas aí tem outra parte da Bíblia que Jesus fala que a segunda vinda dele, já vou introduzir o assunto, nos pegará, ou pegará muitos de surpresa, assim como um ladrão que vem numa hora inesperada. E ele diz: será como nos tempos de Noé, em que estava todo mundo vivendo sua vidinha, fazendo suas coisas, trabalhando, fazendo tudo, e de repente Noé entra na arca, Deus fecha a porta e o dilúvio vem e arrasta todos. Estavam todos despreparados porque pensavam que nada iria acontecer. Você não sabe quantos dias você ainda tem de vida, ou quantos dias ainda restam até que Jesus volte. Uma coisa é certa, você não tem todo o tempo do mundo. Então, se você está distante de Deus, se você não está vivendo um relacionamento com Ele, então é melhor você voltar logo, decidir voltar para a casa do Pai. Terceira coisa que Deus faz quando decidimos nos afastar dEle: Deus nos ama o suficiente para permitir que soframos as consequências dos nossos erros. Deus nos ama o suficiente para permitir que soframos as consequências dos nossos erros. Deus não é um pai superprotetor daqueles que impede que nós soframos as consequências dos nossos erros. O filho pródigo, ele passou por fome, vergonha, humilhação. A parábola diz que em determinado momento ele estava com tanta fome e estava cuidando de porcos. E se você entender o contexto judaico que Jesus estava contando aquilo, em que o porco para o judeu é considerado um animal imundo, que não pode nem ser comida a sua carne. E Jesus está dizendo no contexto judaico que aquele jovem estava alimentando porcos e desejou comer a comida dos porcos, mas não foi dado a ele. Jesus está dizendo que ele chegou no fundo do poço, ele passou fome, ele foi humilhado. E o pai permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Lucas 15:14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele perdeu tudo e realmente passou por uma grande necessidade, vergonha e humilhação, e o pai permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Deus sabe que a maioria das pessoas só aprendem passando pela dor, quebrando a cara. É certo que algumas poucas pessoas conseguem aprender com os erros dos outros, mas a maioria não, a maioria só aprende com os seus próprios erros e às vezes repetidos erros. O pai do filho pródigo sabia que ele era cabeça dura e por isso permitiu que ele se matriculasse na escola da dor, que foi isso que ele fez, ele se matriculou na escola da dor.
O pai sabia que a única forma daquele filho aprender e amadurecer era permitindo que ele sofresse as consequências das suas decisões tolas. E ele permitiu que isso acontecesse. Alguns anos atrás, eu lembro de um caso que aconteceu aqui no Brasil, de um grupo de jovens que espancaram uma empregada doméstica na rua. Não sei se foi em Brasília, uma dessas cidades aí que são destaques aí no Brasil. Isso passou em noticiário, em jornal a nível nacional. E um dos rapazes deu uma entrevista debochando e dizendo que não ia dar nada, porque o pai dele tinha muito dinheiro e conhecia muita gente importante. E para ele dizer isso, o pai já tinha feito isso outras vezes, tinha cobertado ele, protegido ele. Só que naquele caso o pai decidiu agir diferente, talvez pela declaração dele. E o pai disse que não ia fazer nada. E ele passou alguns dias preso. E depois que ele teve a liberdade lá provisória para responder em liberdade, ele deu uma entrevista. E ele diz: o meu pai agiu certo. E por causa da ação do meu pai, eu tomei a decisão de mudar a minha vida. Aquele pai agiu certo. E o fato do pai permitir que o filho sofresse as consequências dos seus próprios erros, ensinou ele uma lição e fez o caráter dele ser aperfeiçoado. Às vezes nós agimos como aquele irresponsável, aquele jovem irresponsável. Nós fazemos nossas besteiras, nós fazemos nossas coisas erradas e confiamos que o nosso Pai, todo-poderoso e influente, Ele não vai deixar as consequências caírem sobre mim. A gente apronta e quer que Deus nos livre das consequências dos nossos erros. E tem gente que se chateia com Deus quando Deus não livra ele das consequências dos seus erros. Tem gente, por exemplo, que tem uma vida familiar completamente destruída, desregrada, é um péssimo exemplo para os seus filhos, péssimo exemplo de caráter, de conduta. Seus filhos crescem, tornam-se rebeldes, mal educados, insubmissos, se envolvem com um monte de coisa que não presta, e agora eles acham que Deus tem a obrigação de consertar os filhos deles. Deus está apenas permitindo que você colha o que você plantou e que você sofra as consequências dos erros que você mesmo cometeu na criação de seus filhos. Tem gente que passou a vida inteira bebendo, depois lá na frente ele até se converte, mas o fígado dele já está só o pó, e ele acha que Deus tem a obrigação de consertar o fígado dele, porque ele se converteu. E Deus às vezes pela misericórdia pode até fazer isso se ele tiver um propósito diferente, mas normalmente Deus vai deixar você pagar ou colher a consequência das decisões erradas que você fez. É como aquele assassino que está na cadeia, se converte e achar que Deus vai tirá-lo da cadeia porque ele se converteu. Ele vai pagar por aquilo que fez na cadeia. Entenda uma coisa: as consequências terrenas dos nossos erros, Deus não promete nos livrar. Ele promete nos livrar das consequências eternas, que são as mais sérias. Ele vai nos livrar do inferno, vai nos livrar da morte eterna. Dessas consequências eternas Ele já nos livrou, se você entregou sua vida a Ele. Mas das consequências terrenas, você vai ter que arcar, porque Deus ama você o suficiente para deixar você arcar com essas consequências, porque isso vai moldar o seu caráter. Filhos cujos pais super protegem e não deixam com que eles sofram as consequências das suas decisões erradas, são pais que estão destruindo o caráter dos seus filhos, e Deus não faz isso. Deus sabe que quando a gente erra, a gente precisa sofrer a consequência do erro para ver se a gente aprende. E tem gente que ainda não aprende, é obrigado a errar 3, 4, 5, 6 vezes para poder aprender alguma coisa. Imagine se Deus estivesse protegendo você e livrando você das consequências dos seus próprios erros. Provérbios capítulo 20, versículo 30 diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. O castigo cura a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Deus sabe que as consequências dos nossos erros podem evitar que venhamos a cometê-los novamente. Por isso Ele nos ama o suficiente para permitir que soframos as consequências dos nossos erros. Então fique atento.
Ok, mas como? A pergunta agora é como Deus age quando decidimos retornar para Ele. Nós vimos como Ele age quando decidimos nos distanciar dEle, mas como Ele age quando decidimos retornar para Ele? Primeiro, Ele nos aceita incondicionalmente. Complete aí. Ele nos aceita incondicionalmente. Ou seja, sem colocar condições. Lucas 15:20 diz: quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Essa é a atitude de Deus, braços abertos, quando você decide voltar. Ele não impõe condições. Ele não esperou que o filho caminhasse o caminho todo para chegar até a casa dele. Quando ele avista o filho ainda longe, ele sai correndo ao seu encontro. Ele não estabeleceu nenhuma condição para amá-lo. Ele não disse: vá primeiro, tome um banho, corte esse cabelo, troca essa roupa, depois eu abraço você. E olha que o filho estava vindo do chiqueiro. Lembra? A última coisa que o filho fez foi estar com os porcos no chiqueiro. E o pai vai lá e o abraça e o beija e o recebe como ele estava. Ele não disse: olha, vá se consertar primeiro, vá se banhar, vá se limpar, vá se purificar todinho, fique cheirosinho, depois eu abraço você e beijo você. Não, ele estava vindo imundo. E trazendo isso para a realidade, você vem imundo com os seus pecados, com os seus defeitos, com os seus vícios. E Deus não manda você se consertar todinho para depois você vir. Ele diz simplesmente, Ele recebe você como você está. É Ele que vai transformar você. Se você continuar lendo a parábola, daqui a pouco você vai ver que o pai é que manda trocar as vestes dele. O pai é que lhe dá roupas limpas. E ele não obriga que o filho faça isso sozinho. Recebe como ele estava. Ele não exigiu que o filho devolvesse o dinheiro que perdeu todinho da herança. Ele simplesmente o aceita e manda preparar uma grande festa. Festa como nunca tinha acontecido. O irmão mais velho denuncia isso. Nunca houve uma festa dessa aqui. O senhor nunca fez uma festa dessa para mim. E ele manda preparar uma grande festa para receber aquele filho que estava perdido e agora voltou. Deus é um pai que sabe como ninguém diferenciar aceitação de aprovação. Deus, Ele não aprova os nossos erros, Deus não aprova os nossos pecados, Deus não aprova os nossos deslizes, mas Ele nos aceita sendo pecadores. Deus diferencia isso direitinho. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele olha para você, Ele não vê o teu pecado, Ele vê você. E Ele ama você. E Ele recebe você, mesmo desaprovando o seu pecado. Então Ele não confunde as coisas. Às vezes a gente confunde, porque eu não aprovo a atitude de uma pessoa, então eu não aceito aquela pessoa, não amo aquela pessoa, não me relaciono com aquela pessoa. Nós fazemos isso, Deus não. Deus, Ele sabe diferenciar direitinho o que é aprovação e o que é aceitação. Então, mesmo quando nós viermos do chiqueiro, nos sentindo imundos pelos nossos erros cometidos, Deus estará de braços abertos, disposto a nos abraçar e a nos receber. 1 João capítulo 1, versículo 9, você já deve saber de qual esse texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você admite que está errado, se você confessa o seu pecado, então Ele vai perdoar você e Ele que vai purificar você de toda injustiça, de toda imundície, de todo pecado. Então, quando você decide voltar, quando você decide buscar a Deus, Ele aceita você de forma incondicional. Segunda atitude de Deus, Ele nos dá uma nova chance. Complete aí. Quando você decide voltar para Deus, Ele dá a você uma nova chance. Lucas 15, 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
vestes novas, um anel no dedo. Sabe o que significa isso? Você lembra? Quando o filho pródigo caiu em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, sei que não sou digno de ser aceito como seu filho, mas espero que ele me aceite apenas como um dos seus trabalhadores. Ele não chega pedindo para voltar para ser filho, ele sabia que tinha desperdiçado toda a herança. Ele chega pedindo e se humilhando para ser aceito como um dos trabalhadores do pai dele. E o pai dele manda dar vestes a ele, vestes novas, mas manda colocar um anel no dedo dele. E esse anel é o anel da família. Ele é aceito como filho, e sandálias nos pés, porque sandálias eram usadas pelos donos da fazenda e não pelos escravos ou pelos servos. Então, quando Jesus diz que o pai manda dar vestes novas e anel no dedo e sandálias nos pés, está dizendo que ele recebeu uma nova chance como filho, de ser restituído a ele a condição de filho que ele havia jogado fora, que ele havia desperdiçado. Deus dá a ele uma nova oportunidade, uma nova chance de ser feito filho. Lucas 15, 21, e diz assim: e disse o filho: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Isso é que você precisa fazer e que eu preciso fazer para ter uma nova chance. Reconhecer o que estava errado, reconhecer o que estava vivendo longe do Pai, admitiu os seus erros, confessou seus pecados. Ele diz: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não estou falando só para aqueles que não são discípulos, mas tem muita gente que é discípulo e que tem vivido neste momento longe de Deus, longe da vontade de Deus. E o que é que você precisa para ter uma nova chance? Fazer como filho, reconhecer que tem vivido longe do Pai, admitir seus erros e confessar os seus pecados. E ele termina a história, o filho pródigo termina a história da parábola onde? Na casa do pai, participando de uma grande festa feita para comemorar a sua volta. Mas teve um personagem na parábola que não desfrutou da segunda chance. E termina a história fora da casa do pai e fora da festa. Quem foi? O irmão mais velho. A parábola termina com esse cenário, uma festança acontecendo na casa do pai, o filho rebelde que havia saído e voltado lá dentro da festa, junto com os trabalhadores e com os funcionários lá, comemorando a festa, e o irmão mais velho do lado de fora da casa e do lado de fora da festa. Por que ele ficou do lado de fora da festa? Porque ele quis, porque ele se recusou a se alegrar com a volta do seu irmão que estava perdido. É interessante que na parábola da ovelha que vem antes, quando o pastor encontra a ovelha, ele chama os seus amigos e seus vizinhos para comemorarem a volta da ovelha, e todos se alegram com ele. A mulher que perdeu a moeda, quando ela acha a moeda, ela chama as suas vizinhas e todas se alegram com ela porque ela achou a moeda que estava perdida. Mas o filho pródigo, quando volta para casa e o pai chama para comemorar, o filho mais velho se recusa a se alegrar com o pai pela volta do irmão que estava perdido e que voltou. Lucas 15, 28, 29. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele não respondeu. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Ele estava zangado, diz o texto, estava ressentido com o pai, estava ressentido com o irmão porque tinha desperdiçado tudo, a parte da herança,
Ele estava zangado com o pai porque havia recebido ele de volta e tinha promovido uma festa. E estava magoado porque ele achava que o pai amava mais o outro do que a ele. Porque como é que esse outro passa esse tempo todo fora aprontando enquanto eu estou aqui trabalhando, e o pai dá uma festa para ele e nunca deu para mim? E ele vai ter agora o mesmo direito na herança que tinha antes? É injusto. Sabe, é como aquela pessoa que foi criada no Evangelho, que desde menino serviu a Deus, desde menino pagou o preço por servir a Deus e a vida inteira dedicou ao Senhor. E aí de repente ele vê alguém que desperdiçou tudo, que bagunçou, que fez o que quis, bababá, e se converte já no finalzinho e vai ter o céu igual a ele. É injusto. Eu passei minha vida inteira servindo ao Senhor e você salvo, esse aí vai ser salvo também assim? Não consegue se alegrar com a salvação do outro, com a reconciliação do outro. Quantos irmãos mais velhos existem na igreja? Pastor, agora só quer saber desses novos convertidos. O líder do meu PG, quando chega um novo convertido, pronto, acabou, não liga mais para a gente. Agora é só com o novo convertido. Acho que eu vou me desviar para me converter de novo. E aí já ficam tudo enciumado. É injusto, porque não cuida dos de casa para cuidar desse que está chegando agora e começa. Espírito de irmão mais velho, em vez de entrar na festa junto e celebrar junto com o pai a chegada do que estava perdido, não, ele vai lá para fora, fica amuado e reclamando e ressentido. Aí no pequeno grupo vai lá e faz uma festa para comemorar o aniversário daquela pessoa novata, porque o pessoal está tão feliz que ela chegou e quiser agradar, então, nunca fizeram um bolo desse para mim. Isso não acontece nos pequenos grupos daqui, é claro, né? Deve ser no pequeno grupo de outra igreja, aqui não acontece isso. Espírito de irmão mais velho, em vez de se juntar, isso é mesmo, vamos demonstrar amor, vamos atrair essa pessoa, vamos cuidar dela, porque ela estava perdida e foi achada. Não. Prefere se ausentar, se afastar e ficar magoado. O filho mais velho era aparentemente um bom filho. Como ele disse, ele era um rapaz trabalhador, obediente, e o seu pai não contesta isso. Porém, o problema dele estava no seu coração. Era um coração egoísta. Ele não queria que seu irmão voltasse só para não dividir a herança com o irmão. Era um coração invejoso. Para ele, o Senhor faz festa. Para mim, o Senhor nunca deu nem um cabrito. Estava com inveja da festa que o pai tinha feito para o irmão que havia voltado. Era um coração prepotente. Sou trabalhador, sou obediente. Eu sou o melhor filho que o Senhor tem. Eu deveria receber o seu melhor e não ele. Sabe aquele que diz assim: mas Senhor, eu sirvo tanto o Senhor, eu trabalho tanto na tua obra, tento fazer tua vontade, e esse miserável aí, que vem pouco à igreja, que vive com a vida toda desmantelada, e está aí de carro novo, e eu andando aqui de fusquinha, está aí, comprou uma casona nova e eu morando de aluguel. Aí você começa, porque eu sou um servo muito melhor do que ele, eu sou um filho muito melhor do que ele, e está aí o Senhor abençoando ele mais do que a mim. Um coração ingrato e magoado. Tu nunca me deste um cabrito. Ingrato. Porque por acaso ele não morava na casa do pai, ele não desfrutava da presença do pai, ele não desfrutava de tudo que o pai tinha, ele não comia a mesma comida que o pai comia, sentava à mesa com o pai, dormia na casa do pai. Ele era tratado por acaso como escravo? Não. Enquanto o filho esteve no mundo perdido, ele estava desfrutando da presença do pai. Isso para ele não era suficiente. Ele é ingrato. Ele é um ingrato. E por isso ele ficou magoado. Assim como o filho mais velho, existem muitos hoje, honestos, trabalhadores, dedicados, religiosos, mas com um coração egoísta, invejoso, prepotente, ingrato e magoado. E por isso tem vivido longe de Deus, mesmo
estando dentro da casa do Pai. A grande tragédia é essa, gente. O filho mais velho vivia longe do pai, com o coração distante do pai, mesmo vivendo dentro da casa do pai. Como tem gente dentro da igreja, mas distante de Deus. Essa é uma grande tragédia. E é por isso que Jesus no início diz: havia um certo homem que tinha 2 filhos. Jesus queria que olhássemos para os 2. Tinha o perdido no mundo e tinha o perdido na casa do Pai. O do mundo terminou na festa do Pai. O dentro da casa do Pai terminou fora da festa e fora da casa do Pai. Vigie seu coração. Você pode estar dentro da igreja, dentro do pequeno grupo, e distante de Deus ao mesmo tempo. Uma outra coisa que dificulta ainda mais a tarefa de admitir os nossos erros e os nossos pecados, para termos a comunhão verdadeira com o Pai, é quando a gente para de focar em nós, em nossos erros, e começamos a reparar o erro dos outros. Começamos a ficar olhando o pecado dos outros, o defeito dos outros. Não foi isso que o irmão mais velho fez? Lucas 15:30 diz: porém, esse seu filho, ele está dizendo, meu irmão, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Esse seu filho fez isso, fez aquilo, fez assado. Em que ele está focado? Nos erros do irmão dele. E ele se recusa até chamá-lo de irmão. E por isso ele tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. O outro não. O outro chega, ele estava olhando para os erros do irmão mais velho, ele chega: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, sou um miserável, me aceita apenas como um empregado seu, não sou mais digno de ser teu filho. Ele estava focado nos erros de quem? Dele. E aí ele encontra misericórdia. O outro estava focado nos erros de quem? Do irmão. E aí ele fica fora da festa. Quero ler para você uma ilustração muito legal. A história de um ladrão e de um rei. Eu vou ler para não perder nenhum detalhe. Pertinho, não falta mais nem 2 horas para terminar a mensagem de hoje, não. Diz assim: um certo rei condenou um ladrão para ser enforcado. Mandou que o levassem para a masmorra, a fim de aguardar o cumprimento da sentença. Quando chegou à masmorra, o ladrão chamou o soldado e disse a ele que tinha em seu poder uma semente mágica que fazia brotar uma árvore que dava ouro. O soldado imediatamente fez a notícia chegar até o rei, que por sua vez mandou que trouxesse um ladrão à sua presença. O ladrão disse ao rei que essa semente só brotava se fosse plantada num campo bem aberto e de uma forma especial que só ele sabia. Então partiram todos para o campo mais próximo dali: o rei, o primeiro-ministro, o soldado e o sacerdote daquele rei. Chegando lá, o ladrão disse ao rei que só tinha um pequeno problema: era que aquela semente só germinaria se fosse plantada por alguém que nunca roubou nada. E como ele sabia que o rei era um homem de bem, poderia plantar aquela semente sem problema, que ela iria germinar. O rei começou a gaguejar e disse que há muito tempo atrás ele havia roubado algo, e meio sem graça ele mandou o primeiro-ministro plantar a semente. O primeiro-ministro, envergonhado, admitiu que havia errado em umas contas do governo e ordenou que o soldado plantasse. O soldado argumentou que o salário era muito baixo e que por causa disso havia aceitado um suborno de uns malfeitores, prisioneiros, e que era melhor que o sacerdote plantasse, já que ele era um santo homem de Deus e com certeza não haveria problemas. O sacerdote, tremendo, admitiu que havia usado
uma época muito distante, mas ele havia usado indevidamente algumas ofertas lá do templo. Depois de tudo isso, ninguém pôde plantar a semente. Então o ladrão questionou o rei dizendo: se todos vocês já roubaram, por que querem me matar por ter cometido o mesmo erro que vocês? E o rei, constrangido, mandou que soltasse um ladrão. O rei, o primeiro-ministro, o soldado e o sacerdote estavam tão ocupados em apontar o erro do ladrão que nem se deram conta que eram tão ladrões quanto ele. É por isso que Jesus disse assim em Mateus capítulo 7, versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Foque primeiro no seu. Tire sua trave, e olha que trave é mais do que um cisco. Tire a trave que está no seu olho, para depois você ter a autoridade de ajudar o irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Lembre-se, o que nos afasta de Deus não são os pecados dos outros, o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Então, enquanto nós perdemos tempo focalizando no pecado dos outros, nós continuaremos cegos para enxergar os nossos pecados, e com isso continuaremos vivendo distantes de Deus. Então entenda, tire a trave do olho, foque nos seus erros, admita os seus pecados, faça como o filho pródigo fez e não como o filho mais velho. Ele diz: não mereço ser teu filho, me aceita apenas como um dos teus trabalhadores, pequei contra Deus e contra o Senhor. E aí ele é recebido numa festa, recebe roupas novas, anel e sandálias. Mas o outro termina a história do lado de fora. Para concluir, quando decidimos nos distanciar de Deus, como Deus age? Deus nos ama o suficiente para nos deixar ir. Ele nos ama o suficiente para esperar o tempo que for preciso. Mas lembre-se, Ele tem todo o tempo do mundo, você não. Ele nos ama o suficiente para permitir que soframos as consequências dos nossos erros. E quando decidimos retornar para Deus, como Ele age? Ele nos aceita incondicionalmente e nos dá uma nova chance. Amém?